Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com a deputada distrital Júlia Lucy. Seja muito bem-vinda, deputada, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. Eu particularmente, sou muito crítico à Câmara Legislativa, porque eu acho que hoje ela não representa de fato aqueles que mais precisam, mas eu tenho que concordar que você tem feito um bom trabalho. Acho que você talvez seja uma das únicas ali que se salvam dentre os 24. Então, obrigado por estar aqui. Eu quero, na verdade, queria pedir para você falar quem é a Júlia Lucy, resumir aí um pouco da sua história, trajetória profissional, e o que te inspirou a entrar para a política, o que te fez entrar para a política, querer fazer um bom trabalho, querer fazer a diferença. Ótimo. Então, boa noite, Boa Muito noite. bom estar aqui com vocês. Eu sou cientista política, então eu me lembro desde pequena gostar de política. Sempre quando tinha conversa dos adultos, principalmente homens, sobre política, eu estava lá prestando atenção e gostava de entender. E me formei, escolhi esse curso, mas eu confesso que eu nunca pensei que eu ia ser candidata, sabe? E aí, no ano de 2018, a gente vivendo ainda uma crise muito grande, que começou ali em torno de 2012, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, que cuidar da minha vida privada não era o suficiente. Eu que trabalho desde meus 16 anos, comecei numa empresa, eu era secretária e aí fui crescendo, me tornei gerente da empresa. Depois, por um acidente, eu passei num concurso público da Polícia Federal. Depois eu fui trocando de concurso e, ao mesmo tempo, trabalhando também com novos negócios. Então, foi nessa busca de negócios privados que eu fui me tornando liberal, E aí, quando foi em 2018, eu conheci o meu partido, que é o Partido Novo, e eu fiquei encantada com a proposta, fiquei encantada com as pessoas que estavam ali e percebi que eu tinha que ajudar. Então, eu entrei por uma obrigação, porque as pessoas querem muita mudança, principalmente mulher, Mulher quer ver mulher na política, mas é difícil ter alguém que se coloca nesse papel de dar a cara a tapa, de enfrentar tudo que tem que enfrentar. Realmente não é fácil. Então, eu decidi ser candidata para ajudar na divulgação das ideias de liberdade. E levei muito a sério, como eu faço tudo na minha vida, eu não consigo ser mais ou menos em nada. É o meu defeito, inclusive, Mas eu fui a melhor candidata que eu pude e fui surpresa. Quando saiu o resultado, eu fiquei de cara, assim, não esperava, e fui eleita, Então, em poucas palavras, é isso. Eu não sou do DF, eu sou mineira, sou de Patos de Minas. É uma cidade que eu tenho uma relação muito forte ainda, tanto com Patos como Carmo do Paranaíba. Inclusive, apoiei essas duas campanhas de 2020, as duas prefeituras também eu ajudei a eleger. Graças a Deus nós elegemos os candidatos, assim como também de Arinos, que fica aqui perto. E eu amo falar sobre política, eu gosto muito de desmistificar temas e gosto de fazer enfrentamentos também, sabe? Eu acho que está na hora da gente jogar a luz sobre alguns temas aqui no Brasil que durante décadas foram tratados como tabu. E você não pode falar sobre certas coisas porque automaticamente você já é colocado nas caixinhas da segregação. E isso foi silenciando as pessoas e afastando as pessoas do bom debate. Então, eu gosto disso. E gosto muito de trabalhar isso, principalmente entre os mais jovens, Eu tenho uma filha de 18 anos. E eu observo, assim, sabe? Como existe mesmo uma tentativa de alienação dos mais jovens. Então, eu gosto do desafio de ser uma liberal. Eu até gostaria aqui de comentar essa questão do liberalismo. Eu não conhecia esse termo. Eu ouvi alguns malucos de rede social falar liberalismo, E em outro episódio eu estava até conversando sobre isso com a Júlia, que eu achei fantástico, Porque quando a gente discute, até uma continuação das nossas discussões de empreendedorismo, é muito importante que a gente faça com que os jovens eles entendam esses conceitos, de se desenvolver, de sonhar e ir atrás dos sonhos, e de não ficar presos em amarras
que a sociedade implica, né? Que nem essas caixinhas que você falou, né? Eu queria até que você explicasse melhor o liberalismo, porque você falou algumas vezes e eu acho que talvez alguns ouvintes não saibam o que é o liberalismo em si, né? O liberalismo, ele é uma corrente de pensamento que permeia a filosofia, política, sociologia, economia. E, basicamente, o foco é o indivíduo. Então, o indivíduo, dentro do liberalismo, ele é o centro, ou seja, é uma oposição ao pensamento coletivista. O pensamento coletivista é aquele que coloca a pessoa dentro de grupos. Então, dentro do coletivismo, eu não sou um indivíduo, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher hétero. Vocês são homens. Então, a gente naturalmente está em grupos diferentes. E é por isso que existe toda uma dificuldade de você dialogar, porque os grupos são diferentes e o estímulo que se faz é que eles sejam opostos. Então, quando a gente se identifica como indivíduo, eu sou um indivíduo, você é outro, a gente se vê como igual. E perante o Estado brasileiro, inclusive, essa é a premissa mais básica. Todos nós somos iguais perante a lei, em termos de direitos e deveres. É óbvio que na nossa caminhada, a partir do nosso nascimento, nós somos seres diferentes. É óbvio, não apenas pelo fenótipo, como a gente se apresenta, mas por toda a formação que nós temos, a começar da vida intrauterina, né? Mas se a gente colocar como condição para as pessoas viverem em sociedade que elas tenham exatamente as mesmas oportunidades e que elas partam exatamente do mesmo ponto, isso é impossível, a gente nunca vai alcançar isso, porque nós sempre seremos diferentes. Mesmo irmãos dentro de uma família, eles são diferentes, com habilidades intelectuais diferentes, com habilidades físicas diferentes. Então, a gente entende que a menor minoria é o indivíduo, e que ele tem que ser respeitado independente se ele é homem, se ele é mulher, se ele é negro, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre, não importa. Ele tem que ser respeitado porque ele é um ser humano. Essa questão mesmo do liberalismo, ela foi tão, eu acho que ocultada, né, do ensino mesmo, falando de ensino, porque uma vez eu fiz estava na minha igreja e eu não lembro o que eu fui falar, e eu fiz uma pergunta, era um culto de jovens, né? Eu fiz uma pergunta, eu falei, quem aqui já ouviu falar em Karl Marx? A maioria levantou a mão. Todo mundo. Quase todo mundo, assim, podia até não saber quem era exatamente, conhecer o que escreveu, poderia não ter necessariamente lido um livro dele, mas sabia, já tinha ouvido falar. Aí eu fui e perguntei, quem aqui já ouviu falar em Adam Smith? Né, que é vamos dizer, um dos principais nomes hoje do pensamento liberal, né? Eu acho que uma pessoa levantou a mão, dentre aquelas quase 50 que tinha lá. Então, aqui, na verdade, aqui mostrou a seguinte realidade para mim. Nós tivemos no Brasil aí 20 anos de, vamos dizer assim, governos progressistas. Hegemonia PT, PSDB, que, né, pelo menos na minha interpretação, acabam sendo a mesma coisa. Então, quando você vai ver toda a bibliografia que foi aplicada nas escolas, né? Hoje, quem que é o maior comprador de livros no país? É o Ministério da Educação. Então, você vê que toda a bibliografia foi filtrada. Então, assim, você tem uma editora, você quer vender um livro para o Ministério da Educação, seu livro vai ter que ter isso. Entendeu? Que se convém. Então, assim, eu acho que esse pensamento ele precisa ser, de fato, disseminado, né? O que a gente estava falando aqui mais cedo, o conhecimento, a escola, a imprensa, que hoje também acho que é muito militante, levanta muita pauta ideológica, né? Que deveria entregar o quê? Muito militante. Aqui está o lado A, o lado B, você vê o que você acha, interpreta e forma a sua opinião. Não, hoje empurra a opinião deles na gente. Mas graças a Deus a internet quebrou um pouco desse monopólio aí, as pessoas já não são tão manipuladas como antes, né? Mas você falando aí, deputada, de campanha, né? Que foi uma surpresa para você ser eleita, e eu vejo que hoje existe uma dificuldade muito grande de renovação, né? Porque geralmente, agora, nesse momento, quanto mais eu me aproximo um pouco da política, conhecendo um pouco mais do universo partidário, eu vejo que a legislação ela muda quase que toda a campanha eleitoral, eles fazem mudança na legislação eleitoral, né? E as mudanças são sempre para quem está chegando não entrar e quem está com a máquina na mão continuar lá e se perpetuar no poder. Exato.
né? Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande fazer isso, fazer uma campanha eleitoral, acredito que sem dinheiro, sem recursos, né? E, na verdade, eu queria que você contasse pra gente a sua experiência, né? Porque você teve, foram 7 mil e quantos votos? Eu não lembro agora. 655. 7.655. Qual foi a sua estratégia, assim, para chegar nessa votação, né? E como é fazer campanha? Acredito que você não usou o fundo eleitoral. Não. E você pode até aproveitar também o ensejo e falar sobre como que é a questão do Novo, né? Que o Novo não usa um fundo, mas ele dá algum tipo de recurso, mesmo que seja privado para o candidato, como que funciona? Nós não utilizamos nem o fundo eleitoral nem o partidário, que são 2 fundos diferentes, né? O partidário é para você manter os partidos, então os partidos recebem mensalmente esse recurso. E eleitoral é a cada pleito. O Novo, ele recebe, porque a legislação define dessa forma, mas nós não utilizamos esse dinheiro porque nós entendemos que o dinheiro público tem que ser destinado para políticas públicas, né, como saúde e educação. Mas mais do que isso, a gente combate qualquer tipo de monopólio. Então, hoje, você está bancando o PT. Você está bancando o PSOL. Vocês dois concordam com isso? Não. Então, a gente não concorda em tirar dinheiro do trabalhador e pegar esse dinheiro e jogar para partidos que eles não querem ver trabalhando. Eles não querem fortalecer esses partidos. Então, a gente entende primeiro que imposto é roubo, né? Se não fosse roubo, não seria imposto. Se fosse uma alternativa, olha, você aqui tem esse serviço, você concorda em pagar por ele? Seria totalmente diferente, mas não. O imposto é roubo, ele é cobrado, você queira ou não. Se você não pagar, você entra numa dívida ativa, sua vida acaba, né? Então, a gente não concorda em pegar esse dinheiro e utilizar. E nós somos o único. É importante dizer isso, porque eu vejo muitas pessoas dizendo, mas é um absurdo, durante o período de pandemias, quase 6 bilhões de reais para fundo eleitoral. Se você acha absurdo, não vote em quem usa. Simples assim. Então, tá na mão da pessoa. É na eleição que você pode tirar quem usa isso. E fortalecer quem já mostrou que dá para fazer sem, né? Não existe nenhum tipo de promessa. Quem vai ser candidato pelo Novo, inclusive, não é fácil. A pessoa tem que passar por um processo seletivo de 4 etapas. Em torno de 70% das pessoas é reprovada nesse processo seletivo. E não temos nenhum tipo de compromisso em encaminhar recurso. Agora, naturalmente, a gente consegue arrecadar junto à iniciativa privada, porque, principalmente, nós temos excelentes resultados. Então, quem acompanha os mandatos do Partido Novo, e nossa grande estrela é o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, que é um cara que conseguiu pegar um estado falido, né, arrombado mesmo pelo PSDB, pelo PT, completamente endividado, sem credibilidade perante o Tesouro Nacional, e conseguiu saldar a dívida que eles tinham com os servidores, conseguiu saldar as dívidas que o Estado tinha com os municípios. Hoje é o Estado mais seguro do país para se viver, é o Estado que mais atrai investimentos, que mais gera emprego. Então, assim, tem os melhores indicadores. E isso não é milagre. Isso é resultado de gestão e honestidade. Então, nós merecemos isso. Nós não merecemos nada menos do que o melhor. Verdade. Isso em todos os aspectos da nossa vida. A gente merece estar no melhor relacionamento amoroso possível. A gente merece ter o melhor atendimento médico possível. E nós merecemos os melhores políticos. A gente não pode se conformar com mediocridade mais. Amém. O tempo da mediocridade acabou. Então, verdade. tá nas nossas mãos mudarmos isso, né? Então, a minha campanha, né, até respondendo a sua pergunta, como eu sou cientista política, naturalmente eu consegui ali fazer uma análise das minhas fraquezas e oportunidades. Eu me comparei, né, com os meus colegas de partido, com as pessoas fora. Então, eu mapeei com quem eu ia disputar dentro da pauta que eu defendo. Eu sou muito conectada à ciência e tecnologia, né? Eu sou gerente de TI. Obviamente, a pauta da mulher é muito forte em mim, só que eu não venho com discurso vitimista, eu não venho com discurso de segregação. Pelo contrário, eu entendo que nós precisamos reconhecer os talentos masculinos, copiar aquilo que funciona e trazer os homens para o nosso lado, mas isso a gente se faz com acolhimento, a gente não faz com pedrada. Então,
Gosto também da pauta da fiscalização, né? Eu adoro, me especializei em gestão pública, então eu tenho esse olhar voltado para o orçamentário. Então, eu organizei minha campanha em torno de pautas. Eu não tinha rede social, eu criei o meu Instagram, acho que foi em março de 2018, e comecei a comunicar essa minha decisão para algumas pessoas próximas a mim. Eu não tive o apoio de ninguém. É importante destacar isso. Na época eu era casada, meu marido não gostou nem um pouco da ideia, minha filha também não, minha mãe também não. A única pessoa que me deu um apoio foi meu pai. Mas eu toquei, eu estava decidida mesmo a ajudar nessa pauta e fui estruturando a minha campanha. Então eu fiz muita rede social, eu mesma elaborava os roteiros, os copies e ficava ali na interação com as pessoas e fazia muita rua também, né? Ao final da campanha, eu era uma máquina de voto. Eu chegava em qualquer lugar, eu tinha pelo menos 90% dos votos daquele lugar. Não tinha para ninguém. Eu acho que, na verdade, o desafio do candidato, principalmente esse que vem se colocando como uma renovação, é justamente conseguir chegar nas pessoas. Porque chegar nas pessoas exige tempo, esforço, exige recursos. Humildade. Né? Humildade. Porque, assim, sei lá, para eu ir lá em São Sebastião conversar com os comerciantes, dando um exemplo, isso demanda recurso. Sim. Né? Você andava sozinha? Sim, muito. Sozinha? Sim. Inclusive, fui agarrada, porque eu estava sozinha, apanhei, porque tudo aconteceu. Misericórdia. Assim, eu chegava em situações que eu olhava assim, caramba, tal lugar é muito bom para eu panfletar. E aí, realmente, não tinha ninguém, eu ia. Eu coloquei... Eu tinha uma meta que era fazer 2.000 votos. Eu me comparei com alguns colegas que fizeram ciência política comigo na UNB e eles chegaram ali 1.500, 1.800. Então, como eu sou muito competitiva, eu falei, cara, eu preciso ter 2.000 votos para eu não sair humilhada. Né? E foi muito legal, porque a primeira apuração que chegou na minha mão, eu nem queria acompanhar a apuração, mas me encaminharam, né? A primeira rodada eu já tinha passado de 2.000. Caramba. Aí eu, caramba, não fui humilhada, glória a Deus, oh meu Deus, obrigada, pronto. E aí foi subindo e tal, os votos apurados, mas por causa disso, porque eu aproveitei cada oportunidade. Eu cheguei na reta final da campanha, eu não dormia 2 horas por noite. Eu emagreci mais de 6 quilos, eu tava com umas 6 herpes na boca na reta final, o rosto todo queimado, uma olheira maior que o do José Serra. Assim, foi muito pesado. A minha campanha, ela foi o processo mais doloroso da minha vida. Sem sombra de dúvida. Mas eu acredito que tudo é pro nosso bem. E eu ganhei uma casca, que eu precisava dessa casca para viver na Câmara. Então eu sou grata, inclusive, pelas dificuldades que eu vivi na minha campanha. É isso que eu ia aproveitar, ainda bem que tá conectado por isso, para perguntar quais as coisas que te motivam, né, a respeito disso, né? Porque eu sou um defensor do empreendedorismo, né? E a gente fala assim muito do sonho, das visões, da infância. Você falou um pouco dessa questão até paterna, né? Você chegou a tocar, do seu pai te apoiar e tudo mais. Mas assim, o que te motiva e o que te mantém? Né? Que acho que isso aproveita para qualquer ramo. Acho que o jovem hoje, quero ser médico. O que te motiva e o que te vai manter lá, com as pauladas da vida. Eu tenho uma convicção muito grande que eu tenho que estar onde eu tô. Eu amo servir. É porque, na verdade, talvez antes de ingresso, de estar dentro, pegar uma cadeira da Câmara Legislativa, você tem talvez um pensamento, apesar que você, provavelmente por ser cientista político, já conhecia muito do universo ali, né? Acredito eu. Ou tinha um ideal, assim, de achar que ia ser de uma forma, e quando chegou lá, cara, é totalmente diferente do que eu pensei. Achei que eu ia mudar o mundo, mas ainda não... Eu ia mudar Brasília, né? Mas ainda não consigo mudar Brasília. Na realidade, o que a gente estuda na faculdade é totalmente desconecto da prática. Assim, não tem realmente... Inclusive, eu tenho alguns colegas meus que fazem comentários nas minhas redes que eu falo, oh, meu Deus, não tenho a menor ideia de nada. E eu sou muito pragmática, eu sou bem maquiavélica. Para quem não sabe, Maquiavel não era do mal.
né? Cara inteligente. Maquiavel foi o maior cientista político de todos os tempos. Ele foi um cara que escreveu um livro para exatamente alertar os súditos do poder do tirano e tomar cuidado para o tirano não exercer, né, a tirania dele. E eu sou pragmática, assim como Maquiavel sempre pregou, assim, você lida com a vida tal como ela é. Você não lida com a vida como você gostaria que ela fosse. Eu hoje trabalho para construir um país novo. Nós, do meu partido, a gente quer construir uma Suíça, sabe? Brasileira, com toda a riqueza que só o Brasil pode ter. Mas, enquanto isso, a gente tem toda uma lógica do jogo político, eleitoral e de negociação que a gente tem que aprender a jogar, simples assim. Então, eu não abri mão em nenhum momento dos meus princípios, mas eu jogo o jogo. E eu sou uma boa jogadora. Modéstia à parte. Percebe-se, porque é uma coisa que nos impressionou, né? Eu mesmo sempre fui muito crítico quanto a os políticos por causa da mesma coisa que o Arnaldo é. Né? Não nos representar, fazer o contrário, prometer e de repente lá amarra o rabo, né, no governo, porque abre alguns contratos, né? E a gente viu aos poucos, ainda bem, porque a melhor forma de construir um conceito sobre uma pessoa é essa, aos poucos e aprendendo, né, vendo, desmistificando, né, que realmente você tem peitado alguns aí. Meu outro comentário sobre isso é que como que a gente vai conseguir mais pessoas tanto nessa linha, né, até serve para o Arnaldo também, que eu sei que ele é uma pessoa dessa índole, né? Nessa luta. Como, né, que a gente vai conseguir mais pessoas assim com essa luta, com essa vontade? A gente tem que caminhar junto, porque a lógica eleitoral brasileira ela é de grupo, ela não é individual. Então, hoje, todo mundo que tiver no nosso grupo, que hoje está no Partido Novo, todos nós vamos nos ajudar. Se a gente está em outro partido, nós vamos ajudar algumas figuras. Entende? Que eu, particularmente, não gostaria de ver mais na política, sabe? Então, em primeiro lugar, caminhar junto com quem pensa parecido. Não precisa concordar 100%. Não existe concordância absoluta, né? Mesmo porque a gente muda de opinião também. É natural. Às vezes você pensa uma coisa, depois você pensa outra, e eu acho bonito a pessoa que se considera, que se coloca apto a mudar de opinião. Não é um sinal de pequenez, pelo contrário, é um sinal de grandeza quando você se abre para escutar a opinião do outro, né? A divergência ela é muito importante. Mas se a gente se dispersa em grupos diferentes que são fisiológicos, ou seja, eles estão na política tão somente para se manterem no poder, para se beneficiarem de contratos, para se beneficiarem de decisões que são tomadas, né, que repercute ali na vida privada da pessoa, a gente não tem a força que a gente poderia ter, né? Então, eu acho que o segredo está na união dos semelhantes. Pegando esse gancho, né, da questão que o Jorge estava falando, eu percebo assim, que a pessoa idealiza, talvez no período de campanha idealiza, se opõe de repente ao governo, mas depois que você está lá dentro, com seus colegas de bancada ali, você vai ter que saber conversar, até porque para você aprovar um projeto você vai precisar deles, né? Exato. Você não faz nada só. Com certeza. E aí, olhando para a Câmara Legislativa do DF hoje, né, é a terceira vez que eu estou falando disso hoje. Falei mais cedo lá no rádio, falei com o Breno aqui, estou falando de novo. Né, eu trabalhei na Câmara Legislativa, na legislatura passada, na assessoria de comunicação, né, que é a minha área de formação. E eu estava toda semana no plenário. Aí, toda semana eu estava lá e sempre tinha uma categoria reivindicando seus direitos. Até aí, tudo bem, a casa do povo, né? Mas, para surpresa de 0 pessoas, sempre era 100% das vezes servidores públicos, né? E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, cara, onde estão as pessoas que mais dependem do Estado hoje? Quem que eu entendo que mais depende? Porque o servidor público, nada contra, é um serviço essencial para desenvolver o DF, a cidade e tal. Mas para mim, vamos dizer assim, que o servidor público é a categoria mais privilegiada hoje, né? Dentro, quando você pega numa escala aí, pegando o próprio lockdown como exemplo. E aí eu falava, onde estão as pessoas? Onde está aquela senhora como a minha mãe? Os anônimos. Onde está aquela senhora como a minha mãe, que muitas vezes 5h30, 6 horas da manhã, ela está na parada de ônibus para ir trabalhar, correndo o risco de um peba vir lá, assaltar ela, tomar o celular.
pegando o ônibus, indo em pé, ao tempo de o ônibus fazer uma curva, ela cair, quebrar um osso, alguma coisa. Né? Eu falei, onde está o comerciante, o cara que às vezes está sendo assaltado também? Onde está o pai que o filho estuda em escola pública? Onde estão aquelas pessoas que quando ficam doentes vão procurar uma unidade básica? Esse povo não estava lá. E eu percebi o quê? Que esse povo não é representado. Então, num levantamento muito simples que eu fiz, eu constatei que a Câmara Legislativa, na composição de hoje, dessa legislatura, tem mais de 60% de servidores públicos, cerca de 25% de grandes empresários, e o restante se divide entre YouTube e sindicalista. Né? Aí eu falei, cara, esse povo está aqui defendendo os interesses. Já ouvi relatos de pessoas, não vou citar o nome do deputado aqui, nada, até para não ter problema depois, mas de deputado que decidiu ser candidato porque ele tinha dinheiro para receber do governo em relação a contratos da sua empresa, e ele falou, vou ser candidato para agilizar isso. Né? E eu falei, não tem representação. Então, assim, você, por exemplo, como que você lida com esse desafio na hora de conversar com essas pessoas? Porque é um corporativismo muito grande, né? E muitas vezes pautas que realmente interessem a sociedade, talvez eles não deem nem muita atenção. Né? Como é que você faz para conseguir, por exemplo, aprovar um projeto? Se você quiser citar algum que você aprovou, a dificuldade que você teve também. Olha, Arnaldo, primeiro que eu tenho muito orgulho de dizer que eu tirei meu voto do asfalto. Então, hoje, certamente o nosso mandato representa essa maioria silenciosa. Eu não me vinculei sequer ao meu órgão. Eu tenho colegas até hoje no Conselho Nacional de Justiça que não sabem que eu sou deputada. Eu visitei a Polícia Federal um dia desses, que é onde eu já trabalhei. Meu chefe não sabia que eu tinha sido eleita. Ou seja, eu tomei uma decisão de não focar nos grupos onde eu tive contato, exatamente porque eu represento valores. Né? Sou usuária de serviço público de saúde, a minha filha acabou de se formar no Elefante Branco no ensino médio, então eu acho que faz muita diferença quando você consegue ter um mandato, a sua campanha te define como parlamentar. É importante dizer isso. Se a pessoa foi eleita por um segmento muito bem estabelecido, ela deve o mandato a esse segmento. Então eu vejo colegas que são completamente vinculados a uma igreja. Inclusive, se o dono da igreja fala para ele sair do mandato, ele vai sair. Eu sou um crítico disso. Tá? E olha que eu sou evangélico também, mas sou um crítico ferrenho. É um corporativismo também, só que... Sim, com certeza. Na verdade, mesmo porque a igreja tem os interesses dela, ela tem os lotes dela, ela tem as contas dela para pagar, ela tem um monte de gente que muitas vezes vai ser nomeado na administração. Né? É uma organização, a igreja é uma empresa. E é onde eu discordo, né? Porque assim... muita gente às vezes fala, mas política e religião se misturam, né? E eu falo, elas não se misturam, elas influenciam, elas exercem influência, né? Então, pegando esse gancho aí que você falou, é um corporativismo, a igreja acaba institucionalizando a política dentro da igreja, né? Que é onde eu discordo. Por quê? E aí eu cito até a Bíblia aqui, né? Quando ele foi interpelado ali pelos fariseus, né, sobre imposto, eles perguntaram a ele se era lícito dar o imposto. E na época a carga tributária ela era muito grande, assim, as pessoas... Era um negócio opressivo, né? E aí eles queriam pegar Jesus naquele tema ali, porque eles falaram assim, se ele falar que não é lícito, ele vai parecer um revolucionário Sim. contra o governo, né? E se ele falar também que é lícito, né? O povo vai falar, poxa, é lícito a gente sofrendo, né? E pagar uma carga tributária tão alta e tal. E a resposta dele é... Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ali, o que Jesus estava falando? Ele estava separando Estado e igreja. Os ambientes, isso. Né? Então, assim, hoje eu entendo que a igreja ela pode exercer influência na política, isso é normal, assim como a política, como o Estado, exerce influência na igreja, até porque a igreja também, para ela ter um tempo, ela precisa cumprir com várias regras ali que são adotadas por políticas públicas, né? Sejam as questões de segurança, extintor, saída de emergência, por aí vai. E essa institucionalização aí também, eu sou muito contra, porque, como você falou, o parlamento ele acaba sendo um fantoche vamos dizer assim, do presidente da igreja. Entendeu? Então, ele é só uma figura. Você fala assim, na próxima eleição achei isso feio, vem pra cá, vamos pôr esse outro aqui. Então, o cara não consegue ter um trabalho independente, né? Acaba vinculando o seu mandato a vários cargos, sendo base do governo, que é onde falta a fiscalização, onde falta a prerrogativa que ele teria de fiscalizar o governo. Ele não vai bater num governo onde ele tem lá administração, secretaria e capital político que garantem a reeleição dele, né?
Não, isso é tão interessante, né? Que você não pode lidar com os extremos, né? Acho que vocês me corrijam se eu estiver errado aí sobre liberalismo, né? Mas é a mesma coisa de você só ter líderes religiosos, daqui a pouco a verba vai toda para museu da Bíblia, museu, um Cristo Redentor em Brasília e tal. Nada contra, mas aí não daria para construir 10 escolas com isso? Com certeza. Então acho que todo extremo é um problema. Com certeza. Creches, né? Uhum. Esgoto para as famílias que hoje têm, às vezes, o esgoto dentro de casa, né? Como é o caso de Santa Luzia, lá no Estrutural. Então, de fato, hoje os grupos que conseguem se organizar, eles elegem os representantes deles. E aí a gente viu durante o lockdown mesmo, né? O quanto é difícil mobilizar os empreendedores. Mas eu acho que o lado positivo dessa pandemia foi esse. Foi mostrar para as pessoas que elas precisam se organizar. E que não tem como você dizer o seguinte, eu não me envolvo com política. Não tem jeito. Não. A nossa vida é decidida na política. Gente, eu vou falar para vocês. A nova determinação de usar máscara em ambiente público, eu acho que é uma das coisas mais ridículas que existem. Não faz sentido num ambiente arejado, num ambiente ao ar livre, você andar de máscara. Não existe embasamento científico para isso. Mas estamos usando por quê? Porque alguém decidiu que tem que usar. Uhum. Então é um poder muito grande que algumas pessoas, poucas pessoas têm para dominar várias outras, né? Então a gente tem que abrir o olho, porque é o seguinte, se você não, pelo menos não acompanha o que está acontecendo, é muito fácil enganar as pessoas. Gente, eu digo para vocês, é fácil enganar as pessoas. Tem muitas vezes que as pessoas pedem para escutar uma mentira. E até respondendo a sua pergunta, como que eu consigo aprovar o que eu quero? Eu consigo mobilizar as pessoas que são interessadas na pauta a se engajarem no processo político. Então, muitas vezes eu falo, olha, fala com o deputado tal, ele está resistente a isso. Liga para o deputado tal, vai no gabinete X. Eu articulo esse lobby da sociedade civil junto com os parlamentares. Eles confiam nas minhas orientações. Isso porque eu trato as pessoas da forma como eu gosto de ser tratada, que é com verdade. Então eu falo a verdade, mesmo que não seja aquilo que a pessoa quer ouvir. E eu cresci muito por causa disso, sabe? Chega de tapinha nas costas, eu não trato as pessoas adultas como se elas fossem crianças esperando o Papai Noel chegar no dia de Natal. Não, eu sou bem realista com elas e as pessoas gostam. Eu lembro mesmo, deputada, de uma cena que eu vi com os meus próprios olhos e ouvi com os meus próprios ouvidos, né? Sabe que aquele elevador que dá acesso ao plenário ali da Câmara, os assessores descem junto com os parlamentares e tal, e fica às vezes espalhado, fica deputado conversando no telefone. E num belo dia, salvo engano, foi naquela votação do Uber que teve, que tava mó polêmico, foi mó confusão. Acho que já era 2017, não sei, já tinha entrado 2018, foi uma coisa assim. É nessa legislatura minha? Na legislatura passada. Na passada. Tá. Foi. Aí eu tava lá e eu vi um deputado com o telefone no ouvido, na época o governador era Hollenberg, ele falando, e aí, governador, como é que a gente vai votar? Eu vi, cara. Pronto. Perfeito. Na verdade, eu ia completar o que a Júlia falou, que a gente ficou lá batendo, fazendo Graças a Deus que esse deputado não tá mais lá. A gente fazendo protesto na rua, pensando onde é o próximo ponto de fazer protesto. Você qual sabe é a própria que a pergunta ação? dele foi outra, né? Não. Ele não perguntou isso que você falou. Não fiz essa leitura. Deu de como vamos votar? Não é essa a pergunta. O que eu vou ganhar para votar do jeito que você quer? Sim. Essa é a pergunta. Ainda bem que você esclareceu, mas a gente já descobriu isso a duros tapas, né? É o que eu ia falar isso, a gente procurando lugar para protestar, quantos carros de som, por onde passar com um carro de som gritando, e a verdade é que não adianta nada, porque muitos dos seus colegas trabalham de mesa para mesa. Você senta na mesa, negocia com um, aí negocia com outro, aí eles se juntam, levam um negócio pro governador dizer se aceita ou não. Foi uma coisa espetacular. E isso, assim, pra gente que é empreendedor, que é louco pelo empreendedorismo e que quer ver, assim, isso do sonho do empreendedorismo e tudo mais, né? A gente, assim, não sei, eu acho que não passava pela cabeça que era tão mais estratégico.
Aí a gente vê a importância do empreendedor, ele ser politizado, dele se representar bem e tal. Dele estar representado, Dele né? estar representado, porque é exatamente Exatamente. uma das coisas que a gente aprendeu muito e talvez um dos motivos de você estar nessa mesa hoje, né? Porque é que nem eu já falei com o Arnaldo, já falei pra você. Eu odeio muito políticos, né? Assim, odiava, né? Daqui a pouco ele bate na mesa e... Eu tô tentando bater na mesa. Mas que a gente começou a ver que a gente fica gritando lá fora e tá com isolamento sonoro. Tem que ter alguém lá dentro pra Com certeza. gritar por nós. São funções diferentes, né? E eu vejo assim, você falou de representação, né? E as próprias representações, elas são muitas vezes mentirosas. Aí eu lembrei de um episódio que a gente estava na frente do Palácio do Buriti, Sim. na manifestação. Sim. Aí estavam os empreendedores lá e falaram, não, o governador vai receber os representantes das classes, né? Aí disse que ligaram pro presidente da associação X Foi. e o cara tava dormindo em casa. Meu presidente, inclusive. O cara tava dormindo em casa, tipo assim, tava, desculpa a expressão, cagando pra causa, entendeu? Tava nem aí pra lockdown. Não é que tava dormindo, mas eu entendia. Mas não sei, né? Nem lembro que hora que era aquela, mas... enfim, ele não tava antenado à pauta, né? E aí começaram a selecionar lá. Tinha dois assessores do governo. Um assessor do governo começou a selecionar as pessoas que iam entrar para falar com o governador. E nesse dia, o ato em frente ao Palácio do Buriti estava registrado no meu nome. Todos os atos que a gente fez, a gente mandava o protocolo para a polícia e tal. E eu ficava no medo. Eu falei, meu Deus, se o povo quebrar as coisas, vão vir atrás de mim, né? Então, aí eu lembro que eu falei, não, eu quero entrar, porque o ato tá no meu nome e tal. Aí foi um dos assessores lá, me colocou pra dentro, né? Quando a gente passou o cordão de isolamento da PM, que chegou lá do nada, aí tava eu todo com a camisa do lockdown, não sei o que, todo informal, e um monte de cara lá que eu nunca tinha visto na manifestação, que eram os representantes dos empreendedores, de terno, não sei o que. Quando chegou lá na frente, viu outro assessor, ele falou assim, apontou pra mim assim, você não vai subir não, do nada, você não vai. Eu falei, como? Aí eu falei, pô, aí eu já tava estressado, como assim, rapaz? Quem é você pra falar o que eu vou fazer ou deixar de fazer? Aí o cara encasquetou comigo. Não, você representa quem? Eu falei, eu represento esse ato aqui. Aqui não tem... eu falei, nem de sindicato eu gosto. Então eu represento todo mundo aqui. O ato tá no meu nome e tal. E foi uma confusão. Aí no final a gente ficou ali, deram um chá de espera. O governador acho que nem lá não tava. Foi só pra... Não, ele tava, mas essa é uma das simulações. A outra é que eu fiz uma listinha de quem ia entrar lá. O Johnny dos cabeleireiros e barbearias, não sei o que. Eu participei Aí de a todos. gente ficou ali naquele vai, não vai, aí eles começaram a inventar, fiquem do outro lado da pista, senão ninguém entra. Aí entraram, né, o presidente da Associação Comercial, né, que nos representa, pelo menos, né, mas entrou por trás de carro, assim, com um chofer e tudo, e eles começaram a fazer reunião. Eu falo assim, que o cidadão comum... Aí entra o corporativismo novamente, que o cidadão como um todo, ele não tem voz, ele não consegue entrar lá, que deveria conseguir, entendeu? Porque oficialmente eu não represento uma categoria especificamente, eu não posso né, trazer a minha identificação para o governador, ele governa só para os representantes de associação, de categoria, ou governa para todo mundo, entendeu? Então é nesse ponto que eu... Mas é uma decisão dele, porque ele pode perfeitamente, sim, acolher qualquer pessoa, independente se ela foi legitimada por algum grupo, ele pode fazer isso. É uma decisão que ele tomou naquela época de não atender. Na realidade, foi bem difícil lidar com o governador naquela época, né? Ele foi bem radical. Eu acho que o diálogo com ele foi custoso. Eu mesma, como deputada distrital, fui à frente da casa dele protestar contra o lockdown. Que foi o primeiro ato, o primeiro né? que a gente organizou. E me custou muito politicamente aquilo, né? Me custou muito. Tem gente que não consegue fazer essa leitura porque é natural. Quando você tá de fora, você não entende, né? Mas foi muito pesado. O custo assim, seria o quê? Ele olhar pra câmera, pra base dele e falar, trava essa mulher aí o máximo que vocês puderem. Isso também. Mas naquele dia mesmo, eu recebi várias ligações de secretários. E teve um secretário que ligou gritando comigo, assim, mesmo, completamente revoltado. E é isso, olha, a gente não libera suas emendas, os seus projetos a gente vai ter dificuldade para pautar e outras coisas. Algumas declarações que o governador deu,
tentando dizer que eu patrocinei, eu e as deputadas, né? A Bia e a Paula, nós patrocinamos o movimento e que a Polícia Civil estava investigando, não foi isso que ele disse. Ele disse outra coisa. Quando eu vi aquilo, na verdade... Eu vi essa versão aí da investigação, patrocinando... Não, quando eu vi oposição. aquele vídeo, eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa assim, eu falei, amor, acho que qualquer hora a Polícia Civil vai bater aqui cedinho, aqui, você pode se preparar. Não, os meninos ficaram... Eu posso falar nomes aqui? Pode, né? acho que pode. O Thiago, um helicóptero passou na frente da casa dele, ele ele se jogou louco. embaixo do tapete. Mas na verdade o helicóptero estava Thiago. sobrevoando a casa do Flávio Bolsonaro, né? A casa que ele tinha que comprar. Dele. Como se... Olha só, eu não mandei dinheiro pro movimento, certo? Mas eu posso mandar dinheiro. Qual o problema? Carro de som do então, meu próprio assim, bolso ali, naquele exatamente. Eu posso financiar qualquer movimento político que eu queira. Certo? Então, aquela declaração, para quem sabe o que significa, o recado foi muito claro. Entende? Então, a política é assim. Só que, geralmente, as pessoas têm medo, né, de darem a cara a tapa por causa dessas represálias. Eu não tenho. Pro bem ou pro mal, eu não tenho. Então, é por isso que eu adotei essa posição. E se a gente não tivesse sido muito incisivo dentro da Câmara... gente, teria demorado muito mais para voltar. Isso eu garanto para vocês. Porque outro aspecto da vida política se chama arena. A arena é o seguinte, você tem as zonas ali de domínio. É igual o War. Todo mundo aqui que jogou War sabe como é que é. Em tese, todo o território está ocupado. E para você conseguir avançar, você vai ter que tirar o primeiro dominante daquele lugar ali. Então, se você está num território sob disputa, você vai ter que se fortalecer, senão você perde o seu domínio. Então, a partir do momento que houve um antagonismo ao governador, nessa questão do lockdown, ele percebeu que ele não estava falando sozinho mais, que tinha alguém falando contra ele, alguém com coragem. Então, foi quando ele percebeu a necessidade de começar a relativizar as medidas. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso. Porque quando eu estava na Câmara, eu fui a única que mostrou que não ia dar certo. Todas as vezes eu pegava o microfone e eu falava, essa medida não vai dar certo porque ela foi tomada sem planejamento, porque ela foi feita sem aviso prévio, porque ela não foi comunicada, discutida com as pessoas, porque as pessoas não têm dinheiro para ficar em casa, vocês estão obrigando todo mundo a trabalhar clandestinamente, vocês estão forçando uma transmissão desse vírus, porque se a gente tivesse com protocolo, teríamos mais segurança, alguma segurança pelo menos, mas vocês não vão conseguir o que vocês querem. Eu garanto, o índice de isolamento social não vai aumentar. E depois que eu comecei a falar isso, eu fui mostrando todos os dias. Não está aumentando, não está aumentando, não está aumentando. Então, assim, é por isso que tem que ter gente em cargo político, sabe? Porque é ali a arena. Não é fora. O protesto, ele tem a função dele. Mas é no plenário. A função é para o plenário. Que o que você fala repercute na imprensa, as pessoas veem. É nisso que ganha tônus algumas discussões, sabe? Então, não tem como, gente. Não tem jeito de a gente não participar da vida política. Simples assim. Quem não toma partido vai ser dominado. Essa questão do lockdown, ele foi muito agressivo. Eu tenho uma amiga mesmo que ela conhece uma pessoa, você falou de trabalhar clandestinamente, né? Ela tinha um salão, acho que ainda tem esse salão, e ela estava trabalhando a portas fechadas e ela estava grávida, né? E o pessoal da GFIS, acho que era a GFIS, aliás, DF Legal, GFIS não, GFIS era antes, né? O pessoal do DF Legal foi lá e começou a bater no portão. Ela teve um momento de medo tão grande que perdeu o bebê. Ah, não. Nossa. Aí inclusive, eu tô tentando para ver se a gente traz ela para contar essa história. Pesadíssima, assim. Então, eu acho que, sem contar os relatos que a gente ouviu, a gente suicídios, na época, né? Suicídios diversos. A gente naqueles grupos lá, como a gente era os administradores dos grupos, né, o pessoal mandava muito relato. Meu Deus. No direct do Instagram, né, falando, não, vocês precisam fazer alguma coisa, de gente mandar, eu já não tenho mais nada para comer em casa, preciso dar um pouco de comida na mesa para os meus filhos e tal. Então foi um negocinho muito cruel e... Covarde. Covarde. Essa é a palavra. Covarde. Porque eu vi um bando de playboy
filhinho de papai, que nunca enfrentou a vida real, com a plaquinha, fica em casa, sabe? E eu falava assim, na Câmara, vocês são muito negacionistas. Vocês estão negando que as pessoas estão passando necessidade. Vocês estão negando que as pessoas estão se arriscando e trabalhando clandestinamente. Vocês estão negando o direito das crianças estarem na escola, gente. Vocês são negacionistas. É engraçado, né? O prejuízo agora tá em toda a mídia. Eu fico olhando a mídia assim, pensando, gente, será? É muita que será cara que de pau. é muita cara Olha, de pau? é muita Hoje os cara... jornais falaram 65% das crianças estão analfabetas até os 7 anos. Olha só, quem diria, não é mesmo? Estudo, né, falando da ineficácia agora do lockdown, mas assim, eles estabeleceram um só lado para a ciência, né? Porque a ciência também ela diverge. Exatamente. Porque se você fosse pegar a opinião médica, pessoas especialistas no assunto e tal, eles muitos especialistas divergiam, né, de lockdown, de até uso de máscara. Não vou nem entrar nessa discussão aqui, porque aí é outra história. Mas a imprensa ela só dava voz para um lado, né? O outro lado é negacionista, né? E agora você vê... Eu confesso que o que me surpreendeu é que eu esperava tomar muita porrada da imprensa. Eu não tomei, eu acho, porque eles sabem que eu sou muito séria. Entende? Porque senão eles... Ixi... Porque foi isolado, assim, meu posicionamento. Essa questão das escolas mesmo, gente... Eu comentei isso hoje na Câmara. Eu falei... Eu vi muita hipocrisia durante a pandemia, tá? Eu vi muita gente com a plaquinha Viva o SUS, mas que não aceita ficar sem plano de saúde. Viva o SUS achando que o SUS é gratuito. SUS, né? Não, viva o SUS. Porque foi com o SUS que eu me vacinei. Claro, foi o monopólio do SUS. Não deixaram as empresas privadas comprarem a vacina? Uau, você tá batendo palma porque o monopólio te forneceu vacina? Né? Vi muito professor, porque educação é tudo, educação é prioridade, mas na hora de defender educação como essencial, falou, não, educação não tem que voltar, não, educação não é essencial, não. E aí eu sempre perguntava, a mãe que está atendendo numa farmácia, que é caixa de um mercado, o que ela fez com o filho dela? Ele evaporou? Talvez não tenha um estudo sobre isso, mas vamos aqui colocar, imaginar. Né? Imaginar nesse período, com essa realidade que você falou das mães trabalhando, quantos jovens não se evadiram da escola e muitas vezes hoje não estão foram aliciados pelo crime, porque os pais não estavam em casa, principalmente nas áreas periféricas, menino na rua. E o abuso sexual, gente. Sim, também. Imagina, as pessoas em casas pequenas, angustiadas, sem emprego, e aí, infelizmente, a cultura brasileira, né? Olha, se você tá com problema, beba. Né? É isso que se ensina. Tá estressado? Vai tomar uma cervejinha, vai relaxar. Então é tudo errado. É tudo construído para as pessoas serem dependentes e doentes, inclusive, né? Fisicamente. Então, o cara sem trabalhar dentro de casa, bebendo, e aquela situação, aquele estresse, aquela angústia... As pessoas no mesmo cômodo, as tragédias são enormes. Nossa. Sabe? Gigantescas. Não tinha feito esse laço aí da bebida com... Sem contar que muitas... Que nosso marketing é isso, é farra, né? É claro. Como o Papa diz, né? Tem que ser religioso, né? Bebe demais e ora pouco, né? Não. E toda uma apologia, né? Assim, ao abuso de bebida, sabe? E é criminoso, porque isso vai contra uma cultura de saúde, que é algo que eu venho falando muito ultimamente, porque a gente precisa entender que o nosso corpo tem um sistema imunológico que nos protege. Agora, se esse corpo tiver cheio de droga, tá? Bebida alcoólica é uma delas, mas o açúcar é outra droga, a gordura é outra droga, o estresse é uma droga terrível, a falta de sono detona qualquer pessoa, a falta de esporte também enfraquece seu corpo. Então, a gente tinha que estar estimulando o seguinte, vamos fortalecer os corpos, inclusive por meio do fortalecimento mental e espiritual também, porque qualquer doença começa na cabeça. Né? Mas não, a gente viveu aí 2 anos, entrando agora no 3º, da cultura do medo, da cultura desconte a sua ansiedade na comida, desconte a ansiedade na bebida. Tudo errado. Tudo errado.
O Jefferson está até me lembrando aqui, né? Que enquanto a gente vivia esse caos, né? O governador estava fazendo churrasco de picanha, ensinando a fazer picanha. Era costela. Gente, deixa eu contar aqui um segredinho pra vocês. Houve restaurantes em Brasília que nunca fecharam as portas para as reuniões políticas. Uhum. Assim, os donos sendo políticos, está tudo bem. Você vê hoje, a Globo agora tá com a situação lá, né? Os participantes do BBB, todos lá com sintomas gripais e o pessoal subindo hashtag testou? Deu um positivo, né? Saiu positivo, eles... E aí, vão... Aí eles falam, não, já testamos todos, tá tudo ok. Não foi? Foi. Quando era a empresa dos outros, né? Porque o BBB hoje é o programa que a Globo mais fatura, né? Quando era a empresa dos outros, né? Não, isola. Não, e é impressionante, né, gente? Como é que aquele programa faz tanto sucesso? Eu não sei também, eu fico impressionado. É o retrato do Brasil. Então, assim, quando você vira e fala, eu odeio políticos, eu entendo a sua fala. Mas o político é, sim, expressão do povo. É, do povo. Desculpa. Um povo que é tão vidrado em Big Brother. Gente! Pão e circo, né? Você falando da bebida. Que maluquice! Gente, desliga a televisão, pelo amor de Deus. Acorda pra vida. Ali é um estímulo à doença o tempo inteiro. Na verdade, a alienação... Eu acho que a pessoa fica mais burra mesmo. Eu acho. Bom, não apenas a gente acha, como já está comprovado, que essa geração tem um QI menor do que a passada. Isso já está comprovado. Sim, essa geração de agora, ela não conseguiu evoluir em relação aos pais. Eu vi e é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece, porque a cada geração os humanos foram se tornando mais inteligentes. Agora, não. A gente acabou de conversar sobre isso. Que eu falei que saiu um relato de que os nossos pais, eles evoluíram tanto que aí eles saíram do rural, compraram casas, imóveis, apartamento de veraneio, carro, deram um carro pro filho passar no vestibular, aí o filho começa a decair, depois tem que vender o carro muitas vezes dependendo dos pais, pra pagar aluguel e não sei o que, aí volta pro pai pra pedir ajuda. A gente tá com uma geração totalmente destruída e perdida aí. Eu ainda peguei... A gente acabou de comentar sobre isso no outro podcast. Eu ainda peguei a fase que eu me lembro que tinha trabalho da escola e ia pra biblioteca. Você tinha... O primeiro desafio era achar o livro, depois, entendeu? Era achar o assunto. Então, assim, você escrevia, cara. Mudar as palavras, porque o professor pode ter lido aquele livro. E hoje, além da tecnologia, que é muito bom, mas tem a parte, tem os pós e contras aí, né? Mas, assim, hoje é copia e cola, né? E agora ainda tem mais a linguagem neutra, né? Pra acabar não, com pelo tudo. amor de Deus, gente, olha. Pra acabar com tudo, né? Não vamos aceitar isso, assim. A gente não pode ser aceitacionista. Aceitacionista? Aceitar tudo, né? Mas é isso. Na verdade, tem uma frase que ele é atribuída a Platão, mas nem sei se é dele de fato, né? Que os que não gostam de política serão governados pelos que gostam. Sim, com certeza. Então, assim, não adianta você se abster, você votar branco, nulo, aquilo vai impactar a sua vida da mesma forma, né? Então, deputada, seguindo aqui, caminhando para o final, né? Na verdade, tem assunto demais, a gente dava para ficar muito tempo aqui. Mas assim, eu queria que você falasse rapidamente aí da questão da verba indenizatória, né? Que hoje é algo muito discutido. Eu, particularmente, já entrei no site da Câmara, que inclusive é péssimo. Péssimo. Caríssimo. Eu lembro que na época de contratação foi uma coisa assim, anunciado, vamos mudar o nosso portal. Cara, horrível o portal. A experiência do usuário ali, os trem abre um em cima dos outros, você não consegue ler texto. Exato, horrível mesmo. Mas eu consegui baixar algumas informações lá, né? E até levantar ali sobre o uso da verba indenizatória. Primeiro, você usa a verba indenizatória hoje? Zero. Não? Zero, né? Nunca usei. E o que é exatamente a verba indenizatória? Para que ela é usada? A indenização, ela sempre vem para ressarcir uma despesa incorrida, né? Então, o parlamentar pode, por exemplo, pagar a gasolina, né, com a verba indenizatória. Ele pode fazer contratação de consultorias também. Ele pode pagar aluguel de escritórios políticos. E eu abri mão da verba indenizatória, primeiro porque foi um compromisso de campanha, segundo que essa é a linha do meu partido, mas principalmente pela dificuldade de você fiscalizar o uso desse dinheiro. É muito nebuloso. Sim. Tanto é que, se você observar, tem parlamentares que utilizaram gasolina para dar várias voltas ao planeta Terra, né? Então, acho complicado. Uma consultoria, por exemplo.
tem maneira melhor de lavar dinheiro do que uma consultoria. Porque como é que eu provo que alguém me deu uma consultoria? Ou eu pego alguém ligado a um parente meu e eu quero que aquele dinheiro chegue. Tem muita possibilidade de fazer isso, né? Então assina um contrato lá e, na verdade, prestei consultoria nenhuma, mas eu digo que prestou e o dinheiro vai para a mão dessa pessoa, né? Então, A gente tem que destruir todo um Não, sistema, né? A gente tem que destruir todo o sistema. Algum tempo atrás, quando eu comecei a empreender, tinha muito negócio de gráfica, né? Todo mundo tinha 80 mil, 89 mil de gráfica, né? Aí chegou um momento que ninguém imprimia mais, porque é tudo digital, só que continua saindo as notas de gráfica das câmeras, né? Não sei se a Distrital ainda tem isso. Se tem, eu não uso, nem sei. Tem a verba de correios, que eu também não uso. Tem telefone, que eu também não uso. Eu não uso nada, assim, eu tenho meu salário. Que bom. hoje, quanto que tá em média, se eu salvo engano, era uns 120 mil a verba de gabinete para contratação de pessoal. Você tem aí na cabeça quanto que é o valor exato hoje? Exato, não. Eu sei que eu uso a metade. Hoje sua equipe é composta por quantas pessoas? Olha, como eu sou líder de partido, então eu pego a estrutura de liderança. Eu sou presidente de comissão, então eu também tenho algumas pessoas vinculadas à comissão. E sou procuradora da mulher também, que é uma espécie de comissão. Então, hoje, no meu gabinete, eu tenho 18 pessoas no meu gabinete. Mas eu tenho algumas outras pessoas vinculadas a essas estruturas. Acho que dá 22. Exatamente, realmente, eu não sei. Mas eu uso metade da verba. Eu sou o mandato mais barato da Câmara, disparado. Bacana. Tem uma última pergunta aqui, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Entrando numa questão ideológica, assim, de maneira muito simples, né? Hoje você se considera uma conservadora? Eu sou liberal. E nos costumes também? Eu sou liberal e todo mundo é liberal, inclusive nos costumes, e eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de Estado, a gente tem que separar muito bem o que é o Estado e o que é a vida privada. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa concorda que é o Estado que vai decidir sobre a vida privada dela. Então, eu decido adotar os valores que eu quero para a minha vida e essa é uma decisão privada. Então, o Estado não tem que se meter na minha vida. Simples assim. Então, eu, Júlia, tenho o meu conjunto de valores, né? Eu vivo com aquilo que eu aprendi da minha família, com aquilo que eu aprendo constantemente, mas eu não acho que os meus valores têm que serem transformados em leis e passados para as pessoas. Então, por exemplo, qual que é a crítica que nós, liberais, temos em relação à pauta progressista? Que você comentou mais cedo. A pauta progressista, ela busca estimular comportamentos na sociedade por lei. Então, quando você determina, olha, vamos usar o pronome neutro, e isso vem por uma determinação legal, você está estimulando um comportamento na sociedade. De as pessoas não se reconhecerem como do gênero feminino ou masculino. Então, se eu acho que uma lei não deve ser usada em prol da pauta progressista, esse mesmo fundamento, que é de entender a separação de Estado e vida privada, eu preciso usar esse mesmo fundamento em relação à pauta conservadora. Sim, porque assim eu não como posso defender uma estratégia de guerrilha para um lado e condenar para o outro. Assim como eu não concordo também que, por exemplo, vamos criar um projeto de lei e aprovar para que tenha leitura bíblica em todas as escolas. Entendeu? Exatamente esse o ponto. Eu também sou contra isso. É o que eu falei quando eu citei o texto lá, o exemplo de Jesus, Exatamente. né? Exercer influência é diferente. Uma coisa é influenciar, outra coisa é impor. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que Estado é Estado, vida privada é privada, e eu, como liberal, eu quero o Estado no lugar dele. Eu não quero o Estado definindo sobre a minha vida, de forma nenhuma. Não confie no Estado para isso. Porque o Estado, ele é um ente abstrato que é personificado por algumas pessoas que estão vivendo um mandato que é temporário. Então, assim, eu não confio em ninguém para decidir sobre a minha vida. Eu confio em mim. Então, naquela linha de defesa do indivíduo, eu acho que o indivíduo é que tem que decidir sobre a vida dele. Ponto. Só que é difícil, de repente, materializar isso na cabeça. Mas, por exemplo, sobre alguns posicionamentos. Eu sou uma pessoa que sou contra
a legalização do aborto. Obviamente eu sou contra o aborto, mas sou contra a legalização do aborto. Porque eu entendo que, como liberal, inclusive, eu não posso achar que uma pessoa possa decidir sobre a vida de outra. Então, quando a gente está falando sobre aborto, nós estamos falando sobre 3 vidas. Eu estou falando sobre a vida da mulher, eu estou falando sobre a vida do pai e eu estou falando sobre a vida do bebê. Então, eu não posso colocar na mão de uma pessoa apenas, que é a mulher, decidir sobre a permanência da vida de um bebê, que é bebê, é vida. E que nesse conjunto é o mais... É o mais frágil, é o indefeso, né? E também sobre a vida do pai. Não importa se ele sumiu ou não, ele é o pai. Entende? Então, sou contra e trabalho muito na pauta do planejamento reprodutivo exatamente porque não acho que o aborto tem que ser defendido. Que o aborto tem que ser legalizado no Brasil, assim como acabou de acontecer na Argentina, assim como já é na Alemanha também. Não é uma pauta feminista. Não podemos enxergar o aborto como um direito da mulher, porque não é. Tá? Então, nesse aspecto, eu posso ser considerada conservadora por alguns, mas eu permaneço na essência liberal. Porque nós, liberais, a gente coloca como 3 premissas muito básicas para a gente definir os nossos posicionamentos. A gente analisa vida, liberdade e propriedade. Então, são esses 3 pilares para a gente se posicionar no mundo. E, na verdade, foi onde, por conta dessa polarização, né, e quando o Amoedo, por exemplo, começou a fazer uma oposição ferrenha ao governo do Bolsonaro... Que eu não concordo, vou deixar claro. Era onde a gente entrava. Tipo assim, tudo bem, ninguém aqui tem que concordar com tudo, né, mas se você fosse pegar ali os 2 lados da moeda, né, é o que você falou, você se considera liberal, mas tem muitas linhas aqui que nós concordamos. Talvez a gente venha divergir em alguma coisa ideológica aí, mas é muito parecido, né? Então, eu vou tentar me agrupar com quem está mais parecido ali comigo de alguma forma, né? E quando ele começou a bater, estava dando munição de alguma forma para o outro lado e tal, né? E claro que o governo não é perfeito, pode divergir, nem vou entrar nesse assunto aqui, mas, né, eu acho que era muito nessa linha que a gente tinha que pensar mesmo. Tá bom? Você quer falar mais alguma coisa aí, Jorge? Não, queria torcer, né? Na verdade, vamos tentar fazer com que a gente tenha mais representantes com esse pensamento, né? E com essa garra também, que é uma coisa, a gente também discute muito isso, né? A gente vê pessoas que estão lá, vou devolver verba isso, verba aquilo, nem quero salário. Só que Demagogia. Só que não tem voz. Não vai chegar lá e peitar os coleguinhas, entendeu? Então não isso produz. É uma coisa... não produz. Porque uma das coisas que a gente vê também na política do Brasil atual é essas pessoas falam, porque tem gente que fala demais, ou que pega o microfone e fala besteira e não sei o que e tal, não sei o que. Mas a pessoa que peita e que incomoda, ela tá fazendo um papel de quebrar paradigmas, de quebrar o que já tá aí, o que pode estar errado até. Aí ela pega e fala, todo mundo ficou calado porque que ela falou, entendeu? Eu acho que a gente precisa de querer e fazer mais gente assim, né? Acho que e isso assim, eu falo em termos de empreendedorismo. A gente tem discutido muito que a gente tem que ter pessoas ativas que querem. Não, peraí, meu asfalto tá ruim. Isso eu usei um exemplo diferente agorinha. Usei um exemplo de uma ponte que caiu numa favela e aí o prefeito ficou, 10 milhões, 20 milhões. Tá no Google até. Tem uns 2 casos assim. E aí o traficante juntou engenheiros, caminhões de concreto e fez a ponte por 300 mil, 350 mil. Né? Eu acho que assim, é um exemplo lamentável, mas que eu acho que nós, como o tráfico população, se mostrou mais eficiente que o governo. Nós como cidadãos e principalmente como empresários, a gente pode começar a fazer umas loucuras assim. Essa pista aqui tá toda esburacada, o governo faz. Junta aqui umas 10 empresas, cada um dá 100 mil, vamos gastar 1 milhão aqui nesse trecho. E um deles que seja advogado ou que tenha um poder de advocacia mesmo, entrar na justiça e pedir o dinheiro de volta para aqueles empreendedores. De certa forma, a gente vai começar a humilhar alguns políticos que não fazem nada. Peraí, estão fazendo o que eu deveria estar fazendo?
né? Então, assim, eu acho que nós, empreendedores, também temos formas de deixar, tipo, falar, Júlia, isso, ó, por exemplo, né, a gente fez uma reunião num restaurante. Todos os meus clientes restaurantes começaram a falar, não, a Júlia já é a que está representando os bares e restaurantes. Entendeu? Eles já... você vê que a gente precisa de mais Júlias, a gente precisa de mais gente com essa vontade de mudar, né? É muito interessante o que vocês falaram em termos de ação, né? Porque lá na minha Câmara, por exemplo, eu observo 3 perfis de mandato. Então, eu vejo o pessoal da oposição, que se declara como oposição, é o seguinte, é só criticar, é só porrada, é só bater. Atende alguns públicos, sim. Você faz um vídeo lacrador, coloca lá, como tem coragem. Você tem, de um outro lado, um grupo que está ali, está na base do governo, o que o governo mandar, vai votar, e pronto. Agora, a posição que a gente se ocupa hoje é uma posição de independência. Então, eu critico o governo, eu fiscalizo, eu denuncio, mas eu busco solução. E buscar solução, gente, é articulação. Então, eu digo para vocês, no final do ano passado mesmo, eu cheguei num nível de esgotamento tão grande, eu foquei em 2 pautas, que era questão de honra a gente entregar. Uma que era a lei dos puxadinhos da Asa Sul, que eu trabalhei nela durante 1 ano, discutindo com os empreendedores e com o IFAM e com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Gente, olha... Aí, por fim, o projeto chegou na Câmara, já era melhor do que a lei passada, mas estava distante do que tinha que acontecer. E foi um momento que eu tive que peitar o pessoal técnico do governo, porque eles falaram assim, ou é isso ou o governo não vai deixar votar. Eu falei assim, meu amigo, quem foi eleito aqui fui eu. Isso aqui não atende. Eu não vou deixar passar qualquer coisa só para dizer que passou. Não aceito. Vamos começar novas rodadas de conversa aqui. Eu sei que eu lutei, por exemplo, para perdoar as multas que tinham sido aplicadas em decorrência da lei de 2008. E eu banquei muito isso na reunião. E a equipe do governo falou assim, olha, Júlia, você está fazendo questão, já te digo logo que o governador vai vetar isso aí. Você não vai dar conta. Mas tudo bem, deixa passar na lei. Falei, então tudo bem, deixa passar, vamos aprovar. Aprovamos. E o governador sancionou. Acertou. Então... Se eu não tivesse sido muito dura ali, sabe? E se eu não tivesse apreço pelo bem feito, tinha passado qualquer coisa. Melhor do que nada. Repito, eu não aceito mediocridade mais. Eu não aceito viver uma vida medíocre. E eu não quero viver mediocridade na política. Chega de resultado medíocre, chega de jogar para a plateia. Ou resolve ou não resolve. E a outra pauta também... que me dá orgulho, sem sombra de dúvidas, foi o maior alcance que a gente teve hoje no nosso mandato, foi o fim da bitributação para os bares e restaurantes. Que foi um advogado de São Paulo que me apresentou a pauta. Não foi alguém de Brasília, não. Foi o povo de São Paulo que trouxe. A gente começou a estudar, eu fiz audiência pública e comecei a articular. Como que era essa bitributação? Hoje, o bar e o restaurante, quando ele compra o insumo, ele paga ICMS assim que o insumo chega para ele. Então, assim, ele comprou um quilo de carne. E aí ele vai pagar o insumo, o ICMS em cima daquele 1 quilo de carne. Depois, quando ele transforma aquele insumo num prato, ele vende novamente porque quem está no Simples paga o ICMS em cima do bruto, do faturamento bruto. Ou seja, ele pagou o imposto da carne na entrada e na saída. E o ICMS vinha um dobro dentro do boleto do Simples lá? Na entrada, ele paga. Depois, na apuração ele já do pagou imposto... o fornecedor, né? Exato. Já tá entendi. Exatamente. E aí, o mesmo produto está sendo tributado em dobro. E alguns empreendedores começaram a entrar na justiça e tiveram o ganho de causa. Inclusive retroativo, né? Mas quando você faz isso por meio de lei, você dá o ganho para todos. Isso. E aí, na hora que eu me apropriei da pauta, eu comecei a estudar e eu comecei a negociação dentro do governo. E fiz isso de uma forma muito silenciosa. Porque eu já aprendi que na política, quando você levanta muita bandeira de certos temas, não existe organização para aquela pauta boa, né? Não.
não há uma união em torno da pauta boa, porque vão pensar o seguinte, isso aí é uma vitória da Júlia, vamos derrubar. Ela tá aparecendo demais. Tá aparecendo demais. Então, eu comecei a fazer ali as movimentações, eu observei uma janela de oportunidade, na realidade, 2 janelas de oportunidade, que o governo ia precisar de mim, e eu trabalhei em torno disso. E uma renúncia de R$500 bilhão em 3 anos. Então, assim, é um impacto pesado para o governo. Então, não é fácil fazer com que o governo abra mão de receita. Articulei, consegui. O governo apresentou no último dia possível, que só dava para votar esse tipo de proposta de renúncia de receita na véspera do ano eleitoral. O governo apresentou, chegou na Câmara. Quando chegou na Câmara, eu nem acreditei. Eu já comecei a tremer, assim, quando a minha equipe falou, Júlia, chegou. Falei, nossa, agora vamos lá. Agora vamos trabalhar para pautar, para incluir na ordem do dia. E tivemos a manhã de votação e na hora do almoço ali com os deputados chegou a proposta do governo, né? E eu tive que defender pautar, né? E ao mesmo tempo eu não podia mostrar muito interesse. Então, caramba, é o momento que você vira atriz ali, né? E eu lembro que os colegas falaram assim, mas gente, que proposta é essa que o governador está encaminhando aqui? Renúncia enorme. Eu lembro de um colega da CUF falando, renúncia enorme, não vou votar isso não vou votar isso não, presidente. Eu falei, deputado, eu sou da CUF. Pode deixar que eu relato. Eu acho que é bom. Você sabe que eu tenho responsabilidade, a gente tem preocupação com as contas e tal, e tá vindo um impacto aí na LDO, tá tudo redondo, pode deixar que eu relato. Deputado, por que você tá interessado assim? Você nem é da base? Eu falei, gente, é o segmento de bares e restaurantes, está sendo beneficiado, então eu tenho interesse. Não, vamos votar. E, enfim, todos os outros argumentos. E consegui colocar na pauta. E aprovamos. Quando a gente aprovou por unanimidade, eu fui pro banheiro e comecei a chorar. Porque foi, assim, o auge, sabe? Quando o seu mandato vale a pena. É a sensação de missão cumprida. Nossa, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É uma delícia. Mas é esforço, gente. Eu fiquei muito esgotada. Eu tava no meu limite, assim. Cada palavra era muito bem pensada. Eu ainda vou relatar essa história depois quando eu estiver na política, porque eu não posso contar tudo, mas muito legal. Assim, dá para ter resultado. Entende? E até as pessoas tentam colocar o tempo inteiro, me colocar contra os meus colegas. Hoje eu tenho um carinho por todos eles. Independente se são de esquerda, como fizeram para ganhar, eu tenho um carinho por eles, porque eles são seres humanos. E eles foram eleitos e eu preciso respeitar todos os mandatos, porque foram dados pelo povo. Então, se não fossem os meus colegas, eu não teria aprovado nada na Câmara. Então, um beijo para os meus colegas. Esse jogo de cintura é desafiador mesmo. Não, eu imagino, né? Porque se eles não quiserem, né? Não colocam. Não passa, cara. Não coloca. Não se votam, eles quisessem, eles teriam enrolam. cassado o meu mandato por qualquer motivo. Enfim. E uma coisa interessante, a gente tem outro amigo deputado aí eleito, e quando eu conversei com ele não podia fazer nada, você vê no olhar dele, ele... Jorginho, então, eu não posso fazer nada. Tipo, você vê assim, cara, o cara entrou lá e virou boneco de pancada. Como é que chama aqueles bonecos de pancada? Saco de boxe, sei lá. Aí você fica assim, caramba, será que entrar lá é realmente complicado? Será que viver lá é pior ainda? É muito difícil, gente, não vou mentir, não. 2019 foi o ano mais desafiador da minha vida, que foi o primeiro ano de mandato. O primeiro é conhecer o território, né? Assim, muito difícil. Se eu não tivesse muita fé em Deus, eu poderia, sei lá, ter feito uma besteira, mas foi muito difícil mesmo, sabe? E aí é quando você começa a entender, entende? Posicionamentos, você começa a escolher batalhas. Quando eu entendi que eu não podia ficar nessa linha da oposição de só bater, porque o mandato é para trazer resultado prático para a vida das pessoas, igual a gente aprovou a lei da educação domiciliar, por exemplo, poxa, você entende que você vai ter que jogar a pecinha no momento correto, e isso envolve uma série de habilidades, entende? E hoje eu estou muito feliz com o resultado assim, que eu obtive. Eu acho que eu mostrei que uma mulher na política pode ser bastante forte, bastante representativa, inclusive uma mulher jovem. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, de representar bem as mulheres. Não porque eu acho que nós, mulheres, somos melhores, porque não somos. Mas simplesmente a gente precisa estar ali também.
e defendendo pautas como do planejamento reprodutivo, que nunca ninguém falou sobre isso. Sempre foi considerado tabu. E hoje eu entendo que tudo que a gente vive na sociedade é reflexo de famílias desestruturadas. Sim. E o que é uma família estruturada? Não sei. Cada família se estrutura de uma certa forma. A minha família sou eu e minha filha, os meus 2 gatos e a cachorrinha que eu acabei de adotar. Essa é a família, e a minha filha é um indivíduo extremamente estruturado, idôneo, honesta e trabalhadora. Então, não existe uma estrutura padrão, mas a gente não pode achar normal que as crianças nasçam da forma como estão nascendo, como se elas não merecessem amor, como se elas não merecessem atenção. Tem muita gente que tem filho hoje como, sei lá... E acaba franqueando, né, pra outra pessoa. Eu tô tomando aqui um sorvete. Ops, tive um filho. Gente, que maluquice. Entende? Cada vida é muito rica e tem que ser tratada com respeito. E inclusive, dentro dessa pauta que a gente teve de progressismo, de abalar valores familiares, as pessoas, elas começaram a se tornar irresponsáveis. Eu vejo várias mulheres que não têm a menor estrutura sendo mães. Vários pais sem nenhuma condição de ser pai. Entende? Então tá errado. A gente só vai mudar politicamente se a estrutura da sociedade for alterada. E seres humanos sem estrutura emocional vão fazer escolhas erradas do início ao fim. Elas vão ser desestruturadas financeiramente. Elas não vão saber o papel, não vão se posicionar num contexto de hierarquia e disciplina. Elas não vão ter autoestima para lutar pelas suas vidas. Elas vão ser altamente vítimas o tempo inteiro. Então, é a pauta para mim. Eu sei que hoje as pessoas reconhecem a Júlia Lucy como defensora dos empreendedores, mas para mim o mais importante é planejamento familiar. Sem sombra de dúvida. Maravilha, deputada. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, né? Foi um bate-papo muito bom. Ainda teria mais assunto aí, mas o tempo já passando, acho que já está com 1h20 mais ou menos aí, né? Mas passou rapidão mesmo. Obrigado e estamos aqui de portas abertas. Eu gosto bastante de discutir ideias, propostas, projetos para a nossa cidade. Afinal, a gente mora aqui, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, se as coisas não vão bem por aqui, pega todo mundo, independente de ser de direita, de esquerda, branco, preto, pobre, rico, né? Todo mundo está no mesmo barco. Você quer falar alguma coisa, Jorge? Eu diria que estamos todos na mesma tempestade, mas nem todos no mesmo barco. É verdade. Tem gente que tá num barco aí muito bom. Tem né? gente que tá numa lancha super potente, com carninha assando. Tem gente que tá ali num bote cheio de furos, mas a tempestade tá ali, mas a reação é diferente. Verdade. Uma boa comparação. E se a gente fizer dar certo aqui em Brasília, que tem tudo para dar certo, tem dinheiro circulando, tem proteções constitucionais, né, do dinheiro. É o centro do poder do político tem do Brasil. Tem o centro do poder. Cara? Se a gente fizer aqui, como se fala no empreendedorismo, uma startup do que dá certo, a gente vai ver aquela questão, não, porque no interior a família do Juquinha ganhou, agora tem que ser a do Luizinho. Uai, por quê? Não, é para revezar os cargos na prefeitura. Então, se a gente acaba com isso em Brasília, a gente acaba com isso no Brasil e... Sei lá, a gente está, né? até territorialmente falando, a gente está num lugar estratégico, né? Pode ser um grande polo logístico. Acho que com certeza. Tem muita coisa para dar certo aqui, né? Deus queira que as pessoas certas consigam romper esse monopólio da política aí para chegar lá e de alguma forma fazer. Temos um aqui, né, que está fazendo a diferença. Mas é isso aí. Legal, obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, isso aí. Não esqueça de clicar aí, deixar seu like, se inscrever no canal. Obrigado, até a próxima.